Olá pessoas, aqui é a Amanda, esse canal é em 3 páginas. Bom, hoje eu vou fazer a resenha de 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Gente, esse livro aqui é muito fofo, eu comprei ele há muito tempo atrás, acho que tá no primeiro book haul do canal, tipo, faz tempo. E ele tava no desafio de leituras empacadas desse ano, né, que eu pedi pros meus amigos escolherem números, que tem um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem de quais os livros que eu tô tentando desempacar da minha estante, né. E aí, esse é um dos livros nacionais que eu queria muito ler há muito tempo, só que eu sempre deixava pra depois, e não lia nunca, né? Mas aí, por incrível coincidência, o meu amigo Vitor escolheu um número que tirou o livro do Victor Martins. E sério, gente, eu tô apaixonada por esse livro. Ele ganhou meu coração, não tem como não amar essa história, tá? Vai contar a história do Jonas, que é um garoto homossexual. Ele descobriu relativamente jovem que era homossexual, que ele era gay. E só que ele vive num meio onde isso é tipo um pecado literalmente, tá? A mãe dele é super devota da igreja e o pai dele é super machista, homofóbico, tipo, todos os estereótipos de homem hétero padrão tem o pai dele, sabe? E aí é uma vida conturbada, né? Ele trabalha num restaurante, que agora eu não vou lembrar o nome. Ah, aqui. Ele trabalha no Rocket Café, que é um café com uma temática espacial, então tudo tem nome esquisito, tipo, pão de queijo é meteoro de queijo. E eu tô falando isso porque vai ter importância na história, tá? E aí ele leva uma vida assim, ele tem 2 melhores amigos, que é o Danilo e a Isadora. E só que quando eles saíram do ensino médio, a Isadora foi pra faculdade direto, ele não sabia o que fazer, nunca, os pais eles não tinham feito uma poupança de faculdade pra ele, coisa assim, não tinha estudado pra uma faculdade de graça, então ele foi trabalhar porque ele não tinha outra opção. E o Danilo é um personagem cômico demais, que tá completamente perdido na vida, tentando fazer alguma coisa, e muito engraçado. E o trio deles é caracterizado por ser um trio LGBT, né? A Isadora é lésbica e o Dan e o Jonas são gays. Então eles é uma amizade muito bacana, muito legal de acompanhar, com alguns nuances, tá? Por quê? A Isadora é uma pessoa complicada, mas isso vocês vão entender ao longo do tempo, tá? Eu adoro o Danilo pra mim é a melhor pessoa do livro. Mas, enfim. Aí ele trabalha no Rocket e ele divide os turnos com a Karina, que é ela é caracterizada como uma menina asiática e gorda, né? Que ela fala é acima do peso. E ela acaba que é a única pessoa que fala com o Jonas no Rocket quando ele começa a trabalhar lá, e eles acabam ficando amigos aos poucos, sabe? E uma característica muito legal do Jonas é que ele quer ser escritor, só que ele nunca toca pra frente nenhum projeto dele. Ele tem várias ideias de livros que ele carrega num caderninho sempre no bolso dele, que ele anota as ideias de livros pra ele escrever, só que ele nunca escreve, sabe, de verdade. Ele tem ideias, algumas absurdas, que ele mesmo fala que não tem nada a ver com nada, e outras muito boas, só que ele não consegue colocar pra frente. Então, aí ele nunca assumiu pra Karina abertamente que ele era gay, mas ele sempre colocava um sorrisinho do lado dos cafés dos caras que ele tinha interesse, sabe? E ela começou a perceber isso, ela sempre falava alguma coisa e tudo mais, até que um dia entra um cara muito lindo, um homem ruivo, com barba grande e tudo mais, de jaqueta de couro, etc., que ele caracteriza assim como o homem mais lindo que ele já viu na vida, tirando atores famosos, essas coisas. E aí ele começa a pagar o maior mico da vida dele, explicando o que era o cardápio do Rocket, porque o cara não gostava de café. E aí, tipo, mas ele tinha entrado no café, né? Só que ele achou o cara muito lindo pra ser grosso, coisa assim, e ele começou a explicar o que era o cardápio, né? Porque tinha chocolate quente com outro nome e tudo mais. E aí foi a hora que ele fala do meteoro de queijo, ele faz um barulho bizarro, tá? Tchum, do meteoro caindo. Enfim, ele paga o maior mico na frente do cara porque ele ficou muito encantado pelo cara, de verdade. Só que nisso o cara não falou o nome dele, né, pra anotar no chocolate quente e tudo mais. E aí ele não conseguiu adivinhar o nome do cara e só escreveu Barba Ruivo. O cara era ruivo e tinha uma barba grande, né? E o cara foi embora e ele não soube o nome do cara. E ele ficou tipo, meu Deus. E ele identificou aquele cara muito parecido como um pirata. E aí, nesse momento ele deu um estalo e ele anotou no caderninho dele o título Piratas Gays, que foi a única história que ele realmente teve vontade de escrever. E eu achei isso muito demais.
Aí ele chega em casa depois, ele vai escrever sobre os piratas gays e escreve o capítulo inteiro, tipo, só baseado na visão do cara que ele teve no café. E isso é que, tipo, ele continua escrevendo a história, achando que ele nunca mais vai ver esse cara e tudo mais, tipo, padrão, né? Não sabia nem o nome dele, mora em São Paulo, tipo, adeus, nunca mais. Aí começa a contar a vida do Jonas, né? Tipo, ele não mora em São Paulo, ele mora em Santo André. E aí ele, tipo, faz uma viagem todo dia pra ir trabalhar e tudo mais, porque ele não gosta de ficar perto da família dele, porque ele sabe que onde ele mora, ele não vai poder ser quem ele realmente é, né? Que ele, um rapaz gay. E aí mostra um momento, assim, entre ele, a Isadora e o Danilo, que a Isadora se mostra uma amiga não muito legal, sabe? A Isadora parece que ela começa a se achar um pouco superior demais, porque ela é a única que tá na faculdade e tudo mais. E quando o Jonas fala da Karina, ela fica fechada, ela simplesmente sai de perto, ela tem muito ciúme, só que ao mesmo tempo ela não consegue mais estar na vida deles como antigamente, porque ela se tornou uma pessoa atarefada, ela estuda, ela trabalha, ela faz várias coisas. E ela não tá mais ali, sabe? E a vida de todo mundo continua. Isso é uma coisa normal. As pessoas vão e vêm na nossa vida e tudo bem. Só que parece que ela, não podendo estar presente, mesmo assim ela não queria que outra pessoa estivesse presente, sabe? Eu achei isso bem cansativo na Isadora, achei meio... E o Dan não, né? O Dan é um amigo, assim, pra todas as horas. Quando precisar, me chama que eu vou. Ele é maravilhoso, eu achei um personagem muito engraçado. Aí ele inventa que no carnaval eles vão ir pra um bloco lá, do Carna Glitter, alguma coisa assim, e que é pra deixar com ele, que ele arruma tudo, etc e tal. Aí eles vão pro tal do Carna Glitter, e lá o Jonas inventa que tá com um cara, assim, sabe, pra eles pararem de pegar no pé, porque o Jonas era o único virgem dos três e tudo mais. E eles ficavam botando meio que uma pressãozinha, assim, tipo, ah, tu tem que ficar com alguém, tem que pegar alguém. E o Jonas não é desse, tipo, ficar só por ficar. Aí ele inventou uma coisa toda lá. E quando ele foi pegar a bebida no bar lá, ele derramou toda a bebida dele em um cara que, quando ele olhou pra cima, era o Barba Ruiva. Aí fica tipo assim, ó, destino maravilhoso da vida dos gays, né? Aí eles começam a conversar, né? O cara reconhece ele como o cara do café e fala que os amigos dele deu um bolo nele, não sei porquê, que ele tá sozinho na festa. E o Jonas fala pros dois ficarem juntos então, né? Porque o Dan já tava super louco, o Dan faz amizade com todo mundo o tempo todo e quando tu pisca ele já não tá mais perto de ti. E a Isadora tinha casado com uma menina lá, tipo, na festa e pronto, né? Ele tava sozinho, tava sobrando também. Aí eles acabaram curtindo a festa juntos, dançando juntos, etc, conversando. Até que no fim da festa, o Barba Ruiva, que ele descobriu que se chamava Arthur, convida pra eles racharem um táxi. Só que nesse mesmo momento, o Dan chega falando que a Isadora deu PT e que precisa ser levado pro hospital porque tava em coma, quase em coma alcoólico. Aí eles vão pro hospital e coisa, e ele não pega o sobrenome do Arthur, não pega o telefone, não pega nada. Então não adianta nada ele descobrir que o nome do cara era Arthur, porque eles realmente não vão, não ia conseguir encontrar ele mesmo assim. Ele também não falou o sobrenome dele, só falou que se chamava Jonas. Enfim, não tinha como se achar. Aí ele volta pra rotina dele, de novo, né? A Isadora deu um PTzão, tudo mais, cuidaram dela. E ele volta pra rotina dele. E aí ele fica muito mal, assim, sabe? Porque, tipo, ele não conseguiu pegar o contato do cara e etc. E aí a Karina, que acaba se tornando cada vez mais amiga do Jonas ao longo do livro, fala que o cara sabe onde ele trabalha. Se ele quiser, se quiser ter algum contato, ele vai ir atrás, entendeu? Tipo, e realmente, se o cara tivesse afim, era só ele ir no café. Mas aí eu não vou contar mais detalhes pra vocês, tá? Mas o que eu adorei muito foi como o Jonas foi crescendo durante o livro, sabe? É evidente que vai ter um momento muito tenso, assim, em relação à sexualidade dele, que ele vai ser meio que obrigado a se assumir. E ele vai passar por um momento muito, 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 muito complicado, que eu acho que é a parte mais importante do livro, tirando a parte do romance que eu achei maravilhosa, né? É a parte realmente, a crítica realmente social que tem do livro, sabe? Que ele tá sempre naquele conflito, porque ele foi criado dentro da igreja e ele foi criado ouvindo que ser gay era um pecado, que ia pro inferno, que ia sofrer as consequências, etc, etc. Então ele fica se cobrando muito em relação a isso, ele tem muito medo de Deus por ele ser gay, sabe? Ele tentou não ser gay de todas as formas possíveis e ele não conseguiu, e ele tem muito medo de Deus odiar ele por causa disso. Então ele tem um conflito interno muito grande, ele tem um medo muito grande do que o pai dele vai fazer quando descobrir, se descobrir, né? Porque a meta dele é nunca deixar os pais descobrirem, mas é que é uma coisa muito difícil. E, enfim, não posso contar, mas enfim. Vocês têm que ler esse livro, assim, além de ser um livro nacional, contemporâneo, ele traz o assunto da homossexualidade muito forte. E de outros preconceitos também, porque por mais que a Karina não seja a personagem principal, ela é uma das melhores amigas do Jonas,
e ela sofre muito preconceito por ser acima do peso, e asiática. Ela é uma artista fracassada, entre aspas, porque ela não consegue papel nenhum no teatro, porque ninguém entrega um papel pra uma asiática gorda, como ela fala. Não sei se eu falo asiática porque eu não lembro se ela é japonesa ou se ela é chinesa, gente, mas acho que ela é japonesa. É que eu não guardei mesmo, então eu falo que é asiática lá da, né? Enfim, me perdoe. Então, tipo assim, o que eu acho muito legal no livro é porque ele vai trazer muita questão dos estereótipos e de tudo que os pais esperam dos filhos. E muitas vezes os filhos não cumprem porque, tipo, cada um é do seu jeito, sabe? E eu gostei muito de ler um livro com a temática LGBT, porque eu ainda não tinha lido, realmente não tinha lido nenhum. Tem um que a Alexandra, uma conhecida minha, me indicou pra mim ler, que eu ainda não consegui ler, mas enfim, preciso ler, né? Já tinha lido contos, né? Contos da LGBT eu já li. Mas enfim, eu gostei muito desse livro, porque ele traz uma temática muito fofa. Eu achei maravilhoso o romance, eu achei maravilhosa a história que ele escreve sobre os piratas gays. Gente, sério, é muito bom, tá? A história que o Jonas escreve dentro do livro dele é incrível. Eu achei esse demais. Os piratas gays, pra mim, tipo, tinha que virar um livro independente só dos piratas gays, porque com certeza eu ia ler. Mas, enfim, eu achei muito, 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 muito bom mesmo esse livro. Eu indico muito pra vocês. Foi uma acho que se não a melhor leitura do mês de outubro. E leiam, tá? Além de ser um livro nacional, que a gente precisa ler muito mais coisas nacionais, porque, né, só valorizamos o estrangeiro. É um livro muito leve, vai fazer bem, eu li ele super rápido, porque, meu Deus, é muito, muito bom. Aqui na capa tem até o brochezinho dos piratas gays, ó. Esse aqui seria o Jonas, e esse aqui seria o Barba Ruiva. Então eu acho muito fofinho, mas por que tem esses bottoms aqui? Vocês vão ter que ver, tá? Vocês vão ter que ver por que tem um bottom no avental de trabalho do Jonas. E aqui tem o Jonas, né, como se esse aqui fosse o Jonas mesmo, tá ele carregando o caderninho dele onde ele anota as ideias de livros, então eu acho muito fofo. Essa capa eu acho muito linda, muito bem feita. E aqui atrás dá a entender que é o Arthur, eu acho, ó, por causa da barba e tudo mais. E da jaqueta, né, que ele tá sempre de jaqueta. Mas enfim, gente, leiam Um Milhão de Finais Felizes. É um livro muito leve que vai dar um aperto no coração de vocês por tudo que o Jonas vai ter que enfrentar, mas depois vai mostrar que nem tudo tá perdido, sabe? Que por mais que tem uma frase no livro que fala que a nossa família muitas vezes é a família que a gente escolhe. Então é é realmente um livro muito tocante, sim, que mexe com a gente, que faz a gente pensar sobre todos os preconceitos e sobre os estereótipos que a gente coloca nas pessoas e expectativas que a gente coloca nas pessoas também. Que às vezes a gente não pode colocar expectativa nos outros, porque a gente não pode controlar o que eles vão fazer, sabe? A gente só pode controlar o que a gente sente, o que a gente faz e as decisões que a gente toma. Mas enfim, era isso. Leiam esse livro maravilhosinho demais, muito fofo. Enfim, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que vou deixar tudo aqui embaixo também. Se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com quem vocês acham que possam gostar desse tipo de livro. E era isso, um beijão e até a próxima!